48 reféns voltam para casa, mas nem todos vivos e não sem custo. Enquanto as forças de defesa de Israel recuam em Gaza, o Hamas tenta ocupar o vácuo, enquanto Israel se prepara para receber o presidente Trump após sua vitória. Mas em meio a toda essa celebração, Gaza ainda pode estar longe da paz e a próxima guerra pode já estar começando. Fique ligado no Minuto Jerusalém. Bem-vindo novamente à Iniciativa Jerusalém na JNS Televisão. Sou Josh Haston, correspondente da JNS News, com Alex Trayman, Chief Executive Officer da JNS no JNS Media Hub em Jerusalém. Alex, essa semana está muito dramática em Israel. 48 reféns, dos quais 20 estariam vivos e 28 mortos pelo Hamas, devem ser libertados na manhã de segunda-feira, 13 de outubro, até às 6 da manhã, marcando 2 anos desde o sequestro ocorrido no massacre de 7 de outubro de 2023, quando mais de 200 israelenses foram levados para Gaza pelo Hamas. Esperamos libertar os últimos 20 aqui nas próximas 24 horas. Sim, ainda há muito a descobrir. Primeiro, apenas o retorno dos reféns, como você disse, quase 2 anos completos no calendário judaico desde sua captura. E podemos abordar isso talvez no final. Acredita-se que o Hamas vai entregar 20 reféns vivos. Em algum momento, houve a sensação de que poderia haver até 22 ou 24 reféns vivos. Parece claro que são 20 reféns vivos, o que significa que 28 estão mortos. Acredito que há uma crença entre a maioria dos israelenses de que o Hamas vai cumprir pelo menos a primeira parte desse acordo, devolvendo 20 reféns vivos até segunda-feira no máximo, com a possibilidade de que eles possam ser libertados a qualquer momento dentro desse prazo de 72 horas. Talvez alguns sejam libertados no domingo. Não se sabe ao certo se todos serão libertados ao mesmo tempo, mas todos precisam ser libertados dentro do prazo de 72 horas. Serão libertados sem cerimônia, como antes. A Cruz Vermelha vai conduzi-los de seus locais até Israel, onde Israel tomou medidas significativas para preparar hospitais para a chegada deles, porque acredita-se que a maioria desses reféns está em condições físicas muito ruins. Dissemos o tempo todo que o Hamas, de jeito nenhum, iria libertar esses reféns. Então, o que mudou agora para o Hamas aceitar esse acordo? O que está diferente nesta semana em comparação com os últimos 2 anos ou os últimos meses em relação à posição do Hamas de rejeitar todos os acordos? O que mudou neste momento? Bem, eu acho que há 2 principais diferenças. Primeiro, o sinal verde que o presidente Donald Trump deu ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e às forças de defesa de Israel para avançarem com força total em Gaza. E vimos recentemente, nas últimas semanas, as forças de defesa de Israel entrarem na cidade de Gaza, que é a maior cidade com os prédios mais altos, e basicamente começarem a retirar civis e derrubar prédios do ar. E acredita-se que este seja um dos últimos redutos restantes do Hamas. Eles veem que as forças de defesa de Israel só destroem prédios, e a situação em Gaza, especialmente para o Hamas, piorou muito. A segunda coisa, eu acho, o ataque de Israel em Doha contra a liderança do Hamas. E após o ataque de Israel, a grande questão era se ele foi bem sucedido ou não. Por quê? Porque foi sugerido que Israel não conseguiu assassinar os alvos que estava mirando em Doha. Eles atingiram parte da alta liderança do Hamas. Algumas pessoas que eles queriam atingir, como você sabe, ainda estão vivas. Acho que algumas ainda nem vimos, mas Netanyahu foi muito criticado por ordenar esse ataque, principalmente se não teve sucesso. E eu acho que, nós nos acostumamos a ver Israel tendo sucesso em cada ataque que realiza. Mas isso enviou uma mensagem forte, que é que Israel está disposto a atingir a liderança do Hamas, onde quer que eles estejam, até mesmo no Catar. E mesmo que os Estados Unidos tenham demonstrado que não ficaram satisfeitos, e provavelmente vamos falar sobre isso mais tarde, que Israel realizou esse ataque no Catar, isso enviou uma mensagem para os cataris e para os Estados Unidos de que Israel está fazendo de tudo para vencer essa guerra. E todos eles usam isso como uma oportunidade para pressionar o Catar, a pressionar o Egito, a pressionar a Turquia e outros, incluindo a Jordânia e a Arábia Saudita, para pressionar simultaneamente o Hamas a pelo menos libertar os reféns, se não chegar ao fim total da guerra, o que significa a desmilitarização do Hamas
e o fato de que o Hamas não seria mais o grupo responsável por administrar a faixa de Gaza. Então, a libertação dos reféns, obviamente, faz parte do acordo mais amplo de cessar-fogo, que entrou em vigor, se não me engano, na manhã de sexta-feira. Netanyahu apareceu ao vivo na televisão israelense e elogiou o acordo. Vamos ver o vídeo. Cidadãos de Israel, estamos marcando o cumprimento de um dos principais objetivos nesta guerra: o retorno de todos os reféns, vivos e mortos, de uma só vez. Esse foi um objetivo central ao qual nos apegamos o tempo todo. Quem diz que esse acordo de reféns sempre esteve na mesa, simplesmente não está dizendo a verdade. O Hamas nunca concordou em libertar todos os reféns enquanto estávamos na faixa de Gaza. O Hamas só concordou depois que a espada foi colocada em seu pescoço. E ela ainda está em seu pescoço. O primeiro-ministro comenta sobre as dificuldades para obter o acordo, libertar os reféns e os feitos de Israel. Eu te perguntei isso na semana passada. Vou perguntar de novo. Isso é uma vitória sobre o Hamas? Israel venceu a guerra? Posso dizer que já vi imagens esta manhã de homens armados do Hamas em diferentes partes de Gaza comemorando como se tivessem vencido, indo para as ruas, mostrando que ainda estão por aí. O Hamas ainda está em Gaza. Israel venceu? Qual a sua opinião? Bem, certamente o acordo que temos é o acordo que a liderança de Israel quer. Ok, esses 20 pontos são pontos que foram escritos, pelo menos em parte, ou totalmente acordados pelo primeiro-ministro Netanyahu, pelo ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer. Esse é o acordo que queriam, garantindo a libertação imediata de todos os reféns. A ideia de libertar prisioneiros das prisões israelenses, e sabemos que haverá cerca de 250 prisioneiros que foram condenados por assassinato, pessoas com sangue nas mãos, 135 deles indo para Gaza e outros voltando para seus locais de residência original na Judéia e Samaria, em Jerusalém. Isso faz parte do acordo e também a libertação de muitos dos prisioneiros que Israel capturou durante a guerra. Você pode sugerir que foram capturados para esse propósito. Acordo em que Israel recuperaria reféns e libertaria prisioneiros. Esse é o formato de um acordo que Israel queria e tem desejado por pelo menos 1 ano e meio. Entrevistei o ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, em fevereiro de 2024, poucos meses após o início da guerra. Conversamos sobre um desfecho e este é basicamente o que ele descreveu. Então, esse é o acordo que Israel quer e certamente o primeiro-ministro Netanyahu está considerando isso uma vitória. E eu acho que para Netanyahu e para Israel, você tem que olhar para o acordo não isoladamente, mas sim no contexto da guerra mais ampla e de todas as suas conquistas. Quero dizer, o Hamas, sim, eles vão comemorar qualquer coisa, é assim que eles são programados. Eles nunca vão admitir derrota. Eles são homens-bomba, o que significa que vão lutar até o último homem, não importa quantas perdas eles sofram. Então, mesmo que qualquer observador objetivo possa dizer, Hamas, vocês foram destruídos aqui, perderam tudo. O Hamas ainda vai levantar a bandeira da vitória. Se restarem 20 caras armados, esses 20 vão estar na rua atirando para o alto, dizendo que venceram. Quero dizer, então você tem que levar essa parte com um certo ceticismo, mas também é preciso rever a guerra mais ampla. Não é só que o Hamas teve suas capacidades reduzidas em algo como 80% a 90%, e toda a liderança sênior do Hamas dentro de Gaza, Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar, Mohamed Def, Ismail Kania em Teherã, toda essa liderança, todos esses líderes do Hamas foram aniquilados. Ok, eles foram mortos. Vocês estão recuperando todos os reféns, um dos principais objetivos da guerra declarado por Netanyahu desde o início, mas então vocês também enfraqueceram o Hezbollah em cerca de 75% a 80% no Líbano e os afastaram da sua fronteira no norte a ponto de o Hezbollah não representar mais uma ameaça direta. Eles agora estão dissuadidos e Israel age com muita liberdade quase todos os dias. Toda vez que Israel identifica algum depósito de armas ou algum movimento de armas, eles atacam lá. E assim, a esperança é que com esse acordo também, Israel tenha essa liberdade de operação dentro de Gaza também. Você deve olhar para o norte, para o Hezbollah e o Líbano como exemplo, mas então você também tem que considerar o fato de que Bashar Assad não é mais o presidente da Síria, que a Síria não tem mais um exército ativo, que a Síria não é mais uma ponte terrestre do Irã para o sul do Líbano
e que o próprio Irã não tem mais capacidade nuclear para ameaçar Israel. Então, quando você olha para isso em sua totalidade, acho que dá para ver claramente que Israel derrotou o maior eixo iraniano do terror, que inclui todas as forças xiitas, mas também inclui o Hamas sunita. E você também pode observar o que Israel fez dentro do Iêmen em relação aos ataques contra os Houthis, eliminando a liderança sênior deles e destruindo infraestrutura significativa no Iêmen. No geral, acho que podemos considerar uma vitória. Mas, como você mencionou, há muitas pessoas em Israel, especialmente na direita, que não necessariamente veem isso como uma vitória. A ponto de Itamar Ben-Gvir e todos os membros do seu partido, assim como Bezalel Smotrich e outros membros do partido dele, terem realmente votado contra esse acordo no gabinete. Quero falar sobre o dia a dia na prática, usando o nosso confiável mapa de Jerusalém atrás de nós. Acho que estamos bem aqui no centro de mídia da JCNS. Esses bairros de Jerusalém ficam a 7 minutos daqui. Você citou quantos terroristas serão libertados para Jerusalém? Acho que pelo menos 15. Moro em Gush Etzion, Judéia e Samaria. 100 foram libertados, então posso sair na varanda, olhar o vale e ver os terroristas soltos por crimes hediondos em Israel. Você não se preocupa na prática com a segurança dos moradores de Jerusalém, Judéia, Samaria e de todo Israel, mesmo sabendo que estamos a 7 minutos de 15 pessoas muito más? Bem, há uma preocupação séria nisso. Sabemos que Yahya Sinwar e outros foram libertados no acordo por Gilad Shalit. Acho que esse acordo foi em 2011, sim, exatamente. E naquela época, Israel libertou mais de 1.000 prisioneiros em troca de um refém. Agora, aqui vemos que a fórmula mudou, onde você está falando sobre a libertação de cerca de 10, 11 para cada um. Cada refém recuperado, não 1.000 por um. Então, certamente a fórmula foi ajustada, mas há pessoas argumentando, você sabe, né, o que está acontecendo por aqui. Todo o conceito de libertar prisioneiros com sangue nas mãos em troca de reféns é completamente imoral. Porque se você sabe que os prisioneiros que estão sendo libertados da prisão não foram reabilitados nas prisões israelenses, foram constantemente incitados, possuem celulares e se reúnem com outros terroristas na prisão, é uma honra ficar na prisão israelense. Muitos deles voltam a cometer atos terroristas. Então, se você puder calcular, e isso é matemática aqui, porque temos experiência com isso, se você puder calcular que 20 israelenses serão assassinados como resultado da libertação desses prisioneiros da prisão, como você pode justificar recuperar 20 reféns que já foram levados para depois ver o assassinato de outros judeus? E você não pode trocar sangue por sangue. Muitos israelenses argumentam que essa parte do acordo é totalmente imoral. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, há pessoas questionando a liderança geral da guerra desde o início em Gaza. As pessoas sentiam que a única coisa que Gaza, os habitantes de Gaza e o Hamas respeitam é se você toma território, certo? Matar terroristas do Hamas em Gaza os transforma em mártires, o que é uma honra para eles. Só se envergonham se você toma a terra deles. E aqui você vê que Israel não declarou necessariamente soberania sobre a terra. Eles ocuparam uma zona de amortecimento de pelo menos 1 quilômetro em torno da faixa de Gaza, mas agora recuam para as linhas. Neste ponto, o que podemos dizer é que, com a retirada, ela chega a cerca de 50% de Gaza. As forças de defesa de Israel controlam cerca de 50% agora. Alguns relatam que, na prática, pode ser menos de 50% e que as linhas nos mapas são ilustrativas, não mostrando exatamente onde as forças de defesa de Israel controlam. As forças de defesa de Israel ainda controlam parte do território e muitos questionam como devolvê-lo ao Hamas, porque mesmo que restem apenas alguns deles, se a ideologia ainda existir, eles vão tentar se reagrupar. E toda a ideia era que o Hamas deveria ser removido para que não fosse mais uma ameaça militar. Eles não têm mais força política nem ameaçam Israel. Se você permite que eles se reagrupem e planejem outro ataque como o de 7 de outubro, seja em 2, 3 ou 5 anos, na verdade não terminou a guerra. Então, sim, houve essa retirada, como você mencionou, que na verdade iniciou a contagem, o período de 72 horas com a libertação dos reféns e a consolidação, por assim dizer, da primeira fase desse acordo de cessar-fogo.
Enquanto isso, o enviado especial dos Estados Unidos da América para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro e conselheiro de Trump, chegaram a Israel para supervisionar essas etapas. Sei que eles ainda estão aqui e continuarão. Vamos falar da próxima visita do presidente. Na segunda-feira, Kushner e Witkoff participaram de coletiva com o premier Netanyahu e o ministro Ron Dermer. Ontem à noite, sábado, Witkoff e Kushner estiveram na Praça dos Reféns, que virou símbolo para quem deseja a libertação dos reféns. Todos querem a libertação dos reféns, mas isso virou um campo anti-Netanyahu. Já vimos isso muitas vezes, inclusive ontem à noite. Vamos conferir o que Steve Witkoff disse à multidão ontem à noite. Para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ok, deixa eu só terminar meu raciocínio. Então, Alex, era para ser uma celebração pelo retorno dos reféns. Esse é o clima agora. Por favor, Deus, que esses reféns voltem para casa. Mas havia pessoas na multidão vaiando o primeiro-ministro Netanyahu, o ministro de Assuntos Estratégicos Ron Dermer e aplaudindo o Catar, que abriga o Hamas há anos. Steve Witkoff agradeceu aos cataris, turcos e demais envolvidos nas negociações. Mas quão louco é que as pessoas estão aplaudindo o Catar e vaiando nosso primeiro-ministro nesta hora histórica? Eu diria, bem, acho que há muito a ser analisado aqui. Tem a questão do Netanyahu e quero voltar a isso em um minuto. Antes de tudo, Kushner e Witkoff, para onde vão? Eles não estão indo para Gaza para demonstrar solidariedade ao povo de Gaza. Eles vêm para Israel e expressam sua solidariedade ao povo de Israel. Então, acho que todos podem ver claramente que o presidente, na sua administração, estão ao lado de Israel, o que demonstra, na minha opinião, que a administração Trump não forçou esse acordo de cessar-fogo a Israel. O governo israelense queria esse acordo e valorizou a pressão que a administração Trump fez sobre Catar, Turquia, Egito e outros para realizá-lo. O fato de que eles vieram durante o Sukkot, que antes de irem para a Praça dos Reféns, eles foram ao Muro das Lamentações. Você viu fotos de Steve Witkoff com o Lulav e o Etrog em Sukkot no Muro das Lamentações antes de ir à Praça dos Reféns? Você tinha fotos de Ivanka falando no Muro das Lamentações e depois eles estavam na Praça dos Reféns no sábado à noite. Jared Kushner falando sobre como ele chorou no dia 7 de outubro, quando o Hamas cometeu o massacre, e sobre o quanto ele se sente próximo e o quanto ele tem orgulho da resiliência do povo israelense, de tomar a posição moral e lutar essa guerra. Então, eu acho que havia muito do que se orgulhar no alinhamento entre Israel e essa administração Trump. Agora, você disse que o Fórum dos Reféns se tornou um espaço anti-Netanyahu, não virou um espaço anti-Netanyahu nem anti-governo. O Fórum dos Reféns, desde o início, foi criado por membros do que chamamos de Grupo de Protesto Kaplan. Essas são as mesmas pessoas que nos 5 ciclos eleitorais anteriores à formação do governo recente protestavam contra o chamado ministro do crime, esperando que os processos contra o primeiro-ministro tivessem força, mas só ganhavam destaque quando a promotoria divulgava detalhes da investigação à imprensa. Esse era o conteúdo que havia, mas no tribunal esses casos estão se mostrando um pouco mais do que uma farsa neste momento. Eles protestavam contra eles, chamando o primeiro-ministro. Então, quando o primeiro-ministro formou o governo e introduziu reformas judiciais, foram esses que tentaram paralisar o país com grandes protestos nas ruas, com declarações de reservistas e pilotos da Força Aérea de que não se apresentariam ao serviço se Israel fosse atacado. E, de fato, Israel foi atacado poucas semanas depois. E você tem que se perguntar até que ponto essas declarações deram confiança ao Hamas de que agora era um bom momento, que aquele era um bom momento para atacar o Estado de Israel. Esse grupo que criou os protestos agiu imediatamente após os reféns serem feitos e fundou o Fórum das Famílias dos Reféns. Sabe, o primeiro chefe do Fórum das Famílias dos Reféns foi Ronan Sur. Ele era um dos consultores políticos que aconselhavam Benny Gantz quando ele estava desafiando Netanyahu para ser o primeiro-ministro. Você tem outros que faziam parte desse movimento anti-Netanyahu.
E eles entraram nesse fórum dos reféns por alguns motivos. Primeiro, para recuperar credibilidade com o público israelense, após serem vistos por muitos como dividindo o país. E depois, quando apostavam que Netanyahu falharia em trazê-los de volta, por isso o slogan escolhido foi: "Tragam-nos de volta para casa". O slogan escolhido não foi: "Deixem-nos ir, deixem meu povo ir". O peso dos reféns nunca foi colocado sobre o Hamas. Sempre quiseram que a responsabilidade recaísse sobre Netanyahu, pois acreditavam que ele não conseguiria trazê-los de volta. Ok? Então agora vamos avançar para o momento em que Netanyahu já havia conseguido trazer de volta 147 dos reféns, a maioria deles vivos, alguns mortos. A maioria dos que estavam mortos foi assassinada em 7 de outubro, então eles não estavam sendo mantidos como reféns vivos, eles estavam sendo mantidos como corpos. Alguns morreram em cativeiro. E isso é verdade, alguns, mas uma pequena parte do total de reféns que foram capturados. Mas agora que Netanyahu fechou o acordo final para trazer todos os reféns de volta para casa, você acha que esse grupo vai parabenizar Netanyahu ou dizer, sabe, nós não gostamos do Netanyahu em geral, não gostamos das reformas judiciais e queremos outro governo? Mas precisamos pelo menos dar o crédito devido ao Netanyahu por atacar o Irã, por desmantelar o Hezbollah, por conduzir a guerra contra o Hamas e por trazer os reféns de volta para casa. Eles não conseguem fazer isso, né? O que fazem então? Precisam celebrar um novo herói na história, e o novo herói é o presidente Trump. E eu acho que é apropriado elogiar o presidente Trump por tudo o que ele fez. Quero dizer, ele fez muito, como devolver a Israel o arsenal total de armas cortado pela administração Biden, dar total apoio diplomático e sinal verde que Israel não tinha sob Biden, e finalmente colocando pressão sobre o Catar, a Turquia e o Egito, algo que deveria ter sido feito muito antes na guerra, mas que no fim das contas está resultando na devolução desses reféns. Então agora você tem esse fórum dos reféns. Eles estão elogiando Trump, eles estão vaiando Netanyahu, mas qual é a ironia aqui? A ironia é que antes da guerra, essas pessoas que agora estão elogiando Trump odiavam Trump. Além disso, viam Netanyahu e Trump como duas cartas do mesmo tipo, basicamente. Eles são como dois irmãos gêmeos, por assim dizer, que as mesmas coisas sobre as quais eles criticavam Trump na América e tudo o que ele estava fazendo lá para prejudicar a sociedade americana, Netanyahu está fazendo em Israel e vice-versa. A missão dessas pessoas nunca foi tirar Trump, mas sim Netanyahu do cargo. Então, eles decidiram mudar de postura em relação ao Trump, e eles deveriam mesmo mudar, porque Trump foi fundamental em todas essas coisas para ajudar Israel a trazer os reféns de volta para casa. E eu entendo que o Fórum dos Reféns nunca vai votar no Netanyahu, e ninguém está pedindo para eles votarem no Netanyahu, mas pelo menos deem um pouco de crédito ao homem por ter feito o acordo que eles exigiram que ele fizesse. Lembre-se, essas eram pessoas que diziam: acabem com a guerra agora para trazer os reféns de volta para casa. Netanyahu fez isso, exatamente o que eles queriam, e mesmo assim, eles vaiam ele por fazer exatamente o que pediram para ele fazer. Ou pelo menos fiquem quietos. Vocês não precisam vaiá-lo. Isso realmente fica muito feio. Vocês têm líderes de um país estrangeiro vindo aqui, mostrando apoio. Tudo está, sabe, indo na direção certa. O que eu espero é que o presidente Trump, que foi tão bom para Israel e próximo de Netanyahu, apesar das manchetes sobre brigas entre eles, realmente tudo isso foi pura besteira enquanto Trump esteve no cargo e será assim no próximo mandato. Vamos torcer para que Trump e sua equipe percebam isso. Acredito que, ao analisar os comentários de Kushner e Vittenhoff na Praça dos Reféns, percebe-se que eles entenderam o que é necessário para concluir o acordo de reféns. Kushner, em especial, compreendeu o necessário para viabilizar os acordos de normalização com Israel. E Emirados, Bahrein e Marrocos, ao assinarem os acordos de Abraão em 2020, acho que eles vão ser espertos o suficiente para enxergar além da fachada aqui e reconhecer que as vaias não vêm como representantes da maioria do público israelense, mas sim de uma minoria pequena, porém muito barulhenta, de pessoas que não querem ver Netanyahu como primeiro-ministro de jeito nenhum e estão dispostas até a sequestrar o movimento do Fórum dos Reféns. Sim. E protestar, fechar ruas, convocar greves gerais e sugerir que tudo isso vai acabar em uma guerra civil,
que é o que esses organizadores fizeram. E para quem acha que os protestos vão acabar agora que os reféns voltaram para casa, é melhor repensar, porque esse grupo do Fórum dos Reféns vai simplesmente passar para o próximo slogan. Talvez agora seja sobre eleições. Pode ser, sabe, assumir responsabilidade, seja lá o que for, vai ser alguma coisa, porque essas pessoas, o objetivo delas nunca foi apenas trazer os reféns de volta. Eles querem tirar Netanyahu do cargo. Ver qual será o próximo protesto mostrará que não era sobre os reféns, pois o novo tema deixará isso claro. Foi tão ruim que até Betty Gons, presidente da Unidade Nacional Azul e Branco, foi ao X condenar quem vaiou o primeiro-ministro. Bem, Gantz tem sido aquele que fica meio que em cima do muro entre a esquerda e a direita, mas é por isso mesmo que a esquerda se cansou do Gantz, porque eles veem que ele faz esse papel de cara do centro. Como mencionei, foram seus assessores e núcleo político que lideraram inicialmente o Fórum dos Reféns. Você vê situações como a do Witkoff, quando ele cita Netanyahu, todos vaiam e ele tenta continuar falando. E aí eles vaiam, ele diz que é preciso reconhecer a liderança de Netanyahu na guerra. E o público simplesmente não queria saber disso. Sim. Alex, vamos mudar de assunto. O presidente Trump chega a Israel na segunda-feira e, pelo que sei, ficará apenas algumas horas sem pernoitar. Acho que isso é por causa de Sukkot e quero comentar. Não há quartos de hotel. Jerusalém está cheia. Não sei se você tem andado pelas ruas, estão lotadas de turistas pela primeira vez, provavelmente desde antes do corona, mas com certeza desde o início da guerra. Falando sobre Trump, seu discurso na Knesset, na segunda e reunião com o primeiro-ministro e partes relevantes. Também discutiremos a possível perspectiva espiritual da chegada do presidente Trump em Sukkot, 2 anos após o início de tudo. Bem, antes de tudo, não acho que o Trump esteja sem dormir em Israel por falta de quartos de hotel. Quero dizer, já havia relatos de que o hotel King David estava se preparando para expulsar os hóspedes de 2 andares inteiros do hotel. Eles não têm para onde ir. Conversei com alguns do fim de semana. Jerusalém está lotada, graças a Deus. Sim, é uma das primeiras vezes em muito tempo que há tantos turistas, especialmente judeus americanos e pessoas do exterior. E você também tem a Festa dos Tabernáculos, com milhares de apoiadores de nações do mundo todo, apoiadores cristãos evangélicos que apoiam Israel, vindo para estar em Israel durante o Festival de Sukkot, que é uma das 3 épocas do ano em que as pessoas devem vir e realmente ir a Jerusalém. E eles estão fazendo isso. Mas eu não acho que isso seja sobre o espaço dos quartos de hotel. Acho que o rei Davi teria ficado muito feliz em simplesmente mandar embora todas aquelas pessoas que estavam pagando caro, sabe, né, para receber Trump no hotel deles. Acho que isso está mais ligado à paralisação do governo nos Estados Unidos durante uma conferência. Há uma conferência no Egito na terça-feira ou talvez segunda à noite com o Egito e outros países. Falaremos disso em breve. E Trump quer estar presente. Então ele está voando para lá porque sente que é a coisa certa a fazer. E ele foi convidado para falar no Knesset. Ele basicamente vai pousar aqui, fazer um discurso no Knesset, não sabemos. Talvez ele vá ao Muro das Lamentações. Não temos certeza, pois não foi anunciado. Ele se reunirá com Netanyahu e equipe. Provavelmente ele se reunirá com o presidente de Israel, Buji Herzog, e sua equipe e depois partirá do aeroporto Ben Gurion direto para o Cairo. Mas o fato de ele estar vindo, eu acho que isso sinaliza mais uma vez o laço. E nós olhamos para o contraste entre o início da guerra, quando Israel é atacado. Você tinha Joe Biden, Emmanuel Macron, Rishi Sunak, que na época era o primeiro-ministro do Reino Unido, e outros, o presidente da Alemanha e os primeiros ministros da Itália, da Grécia, da Romênia e de outros países, todos vindo para Israel. Por um lado, para demonstrar solidariedade a Israel após o ataque, mas também para pressionar o país a evitar uma grande invasão terrestre em Gaza. Então eles estavam vindo, de certa forma, para dizer: ok, estamos com vocês, mas viemos aqui especificamente para avisar vocês a não fazerem o que estão prestes a fazer. E Trump, por outro lado, que deu o sinal verde para Israel, deu as armas para Israel, até participou daquele ataque em Ford e Natanz com a Operação Martelo da Meia-Noite, enviando os bombardeiros B-2 para formalmente e talvez permanentemente desabilitar o programa nuclear do Irã, está vindo para celebrar a vitória e está vindo para celebrar o retorno dos reféns. Quando ele faz isso? No feriado judaico de Sukkot.
E eu realmente acho que há alguns marcos espirituais importantes aqui. Primeiro, que os reféns estão voltando exatamente 2 anos depois no calendário hebraico-judaico do dia em que foram levados. Eles foram levados na manhã de Simchat Torá. Eles vão ser devolvidos na véspera de Simchat Torá, Rosh Hashanah, exatamente 2 anos depois, no mesmo dia do calendário hebraico. Nós sabemos que, no judaísmo, se alguém morre no dia do seu aniversário, por exemplo, como Moisés morreu, como o rei Davi, isso é extremamente sagrado e significativo. Então, definitivamente há um significado espiritual aqui. Mas também Sukkot era uma época em que todas as nações do mundo realmente enviavam delegações diplomáticas para Israel para participar das ofertas que eram feitas na época do templo. Nenhum grande líder mundial visitou Israel durante Sukkot. Mas aqui você tem o líder da superpotência mundial que apoia Israel, vindo a Israel durante Sukkot, em Rosh Hashanah, o dia que também é considerado um dos dias de julgamento que se conecta com Rosh Hashanah e Yom Kippur, parte deste festival de Sukkot. Há muito misticismo e espiritualidade judaica por trás disso. Acho melhor pararmos por aqui, Definitivamente há muito significado espiritual nessa visita, e minha esperança é que os Estados Unidos sejam abençoados por ajudarem Israel durante toda essa guerra, por tudo o que fizeram, inclusive por trazerem os reféns de volta. E seremos abençoados por virmos a Israel neste momento, em um período em que eu digo que os Estados Unidos precisam de muita bênção espiritual em sua própria guerra cultural. E espero que esta viagem e o fim da guerra também signifiquem uma mudança no espírito geral dos Estados Unidos de volta para Israel, que eu acredito ser o melhor e mais importante aliado da América. É incrível ver uma prática milenar ainda viva hoje e o ex-presidente Trump vindo durante o Sukkot, nosso tempo de alegria. Então, por favor, Deus, que as coisas sejam felizes. Mas mesmo assim, o presidente Trump foi excluído do Prêmio Nobel da Paz de 2025. Eles deram o prêmio à política venezuelana Maria Corina Machado pelo trabalho dela naquele país. Ainda assim, o presidente Trump fica de mãos vazias por enquanto. Talvez ele ganhe em 2026, mas este ano ele não vai levar o prêmio. Bem, certamente está claro que o presidente Trump parecia obcecado pelo prêmio. Sem dúvida, ele falava sobre isso desde a primeira visita, quando Netanyahu se encontrou com Trump. Eu estava lá no Salão Oval, ele estava reclamando que nunca ganharia um prêmio Nobel da Paz. Você lembra que os acordos de Abraão foram assinados em 2020? Netanyahu e Trump intermediaram juntos esses acordos de paz incríveis que ninguém achava possível com países do mundo árabe. E o Comitê Nobel, eles não viram isso com bons olhos, mesmo sendo um momento impressionante de como a paz é possível em uma região devastada pela guerra. E isso não levou a prêmios Nobel para Trump ou para Netanyahu por causa disso? Sim, Arafat recebeu o dele, no entanto. O senhor Arafat recebeu o dele. Barack Obama recebeu o prêmio Nobel apenas 9 meses após assumir, como um prêmio aspiracional pelo que poderia ser possível, mesmo sem ter aproximado a Guerra da Paz. Na verdade, o que Obama fez, sabe? Ele apoiou a Irmandade Muçulmana no Egito. Ele retirou as sanções e assinou o Plano de Ação Conjunto Global, acordo nuclear com o Irã, o que, acredito, levou à guerra entre Israel e seus representantes terroristas. Obama não contribuiu para a paz mundial, mostrando que o comitê não se importa realmente com isso. É mais um órgão político. Trump vai ganhar um prêmio Nobel da Paz no ano que vem? Sabe? Eu espero que sim. Mas acho que isso também mostra para Trump que ainda há trabalho a fazer e que o acordo assinado, sabe, ainda não trouxe de volta os reféns. Enquanto isso, acredito que Jared Kushner estava certo ao dizer ontem na Praça dos Reféns que ainda não comemoramos, pois os reféns não voltaram para casa. Mas a gente também precisa ver se o Hamas vai realmente ser desmilitarizado, se essa guerra realmente vai acabar, se Israel vai precisar voltar a atacar posições terroristas do Hamas e também ver se esses futuros acordos de normalização do tipo que o presidente Trump tem se gabado, ele afirmou que não é só um cessar-fogo, mas um acordo de paz e que muitos países querem participar. Então vamos ver se a Síria normaliza as relações com Israel, se o Líbano normaliza as relações com Israel, se os sauditas normalizam as relações com Israel, se a Indonésia, o Paquistão e outras nações normalizam as relações com Israel. Então vamos apenas dizer que o comitê sabe que Trump quer o prêmio.
Vamos ver se Trump consegue fazer tudo ao seu alcance nos próximos 12 meses para garantir que o Comitê do Prêmio Nobel não tenha outra escolha a não ser dar um voto unânime para o Prêmio Nobel da Paz ao presidente Donald Trump. Com Ossir Arafat recebendo o prêmio, isso vira só um peso de papel na mesa dele. Dito isso, entendo o significado e sei que o presidente Trump busca esse prêmio há muitos anos. E eu tenho quase certeza de que ele vai receber esse prêmio em breve. Mas vamos focar na cúpula, que você mencionou que talvez comece na segunda-feira à noite ou na terça-feira de manhã, no Egito, em Sharm el-Sheikh, com 20 líderes de todo o mundo, do mundo árabe, do mundo muçulmano, e o presidente Trump e sua equipe estarão lá, reunidos no Egito. Acho que, supondo que tudo corra conforme o planejado, tudo ocorra bem, os reféns serão libertados. E então, você tem essa reunião com todos esses países. Posso listá-los aqui, vou pular essa parte. Mas qual é a sua opinião sobre a importância dessa reunião? Isso realmente vai levar talvez a esse acordo de paz que o presidente Trump quer, a segunda parte dos acordos de Abraão? Qual é a sua opinião sobre essa reunião? Acho importante observar os países envolvidos: Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Catar, Emirados, Jordânia, Turquia, Arábia Saudita, Paquistão e Indonésia. Alguns nomes da lista já foram normalizados. Israel. Alguns parecem estar na lista dos que vão normalizar relações com Israel em breve. E aí você tem Alemanha, França, Reino Unido e Itália, que são as 4 principais potências da Europa. Então, por um lado, é bom que todos estejam participando. Por outro lado, veja quem não vai à conferência: Israel. Acho importante, pois não sabemos o que resultará dessa conferência. Enquanto isso, existe um plano de 20 pontos e há divergências de opinião sobre como esse plano vai ser executado. E como eu mencionei antes, Israel vai ter permissão para atacar instalações do Hamas, a movimentação de armas, organizações terroristas dentro de Gaza, enquanto se cria uma força internacional de estabilização. Como seria essa força internacional de estabilização e seu mandato? Há algum mandato impedindo Israel de atacar instalações do Hamas? Israel pretende atacar essas instalações? Quem vai entrar e destruir os túneis que ainda restam sob a faixa de Gaza? Quem vai entrar e confiscar todos os foguetes restantes e tentar tirar os fuzis de assalto que o Hamas possui? Quem de fato vai policiar Gaza? Já vimos só nas últimas 24 horas vídeos que supostamente mostram operativos do Hamas matando aqueles que são considerados colaboradores de Israel. Vai haver algum tipo de guerra civil acontecendo entre essas facções, como a facção Abu Shabaab e outras facções locais com as quais Israel e essa força internacional de estabilização vão trabalhar para tentar criar algum senso de ordem em várias áreas de Gaza? E eles vão lutar contra o Hamas? Então, realmente não sabemos como vai ser a reconstrução. Nós não sabemos como será o processo como será a inspeção da ajuda em Gaza. Quem fará isso? Israel será responsável? Os Estados Unidos ou outros farão isso? Foi relatado que os Estados Unidos podem alocar até 200 soldados para, de certa forma, facilitar o que quer que seja o próximo passo em Gaza. Embora eu tenha visto, de acordo com esses relatos, que esses 200 não serão enviados para dentro de Gaza, mas sim, acredito, dentro de Israel ou no lado egípcio da fronteira com Gaza. A gente precisa ver como tudo será, pois ainda há muito que não sabemos. Há muitos motivos para otimismo em relação ao acordo, mas também há muitos motivos para ceticismo em relação ao acordo. Só precisamos ver o resultado da cúpula. Tenho certeza de que teremos muito a comentar na próxima semana. Com certeza. O primeiro-ministro Netanyahu, aliás, disse que o Hamas precisa se desarmar ou a guerra vai recomeçar. Primeiro, o Hamas já disse que não vai se desarmar sob nenhuma circunstância. Em segundo lugar, não consigo ver neste momento se os reféns serão libertados. Não vejo nenhum cenário em que a guerra recomece, a menos que haja algum tipo de ataque em grande escala, como o de 7 de outubro novamente, o que não é provável com a presença militar israelense cercando o perímetro ali em Gaza. Mas, sabe, o que você acha? O que você acha que seria necessário para Netanyahu manter essa posição? Porque o Hamas diz que não vai se desarmar. Então, o que seria preciso? 2 foguetes, 5 foguetes, 10 foguetes? Tipo, qual é o ponto de ruptura para Israel? Dizer, ok, recuperamos os reféns, agora vamos atacar. Não precisamos mais nos preocupar em atingir nossos próprios reféns. Podemos invadir Gaza com tudo. O que acha que vai acontecer?
O principal desse acordo é que os reféns, de repente, deixaram de ser prioridade, certo? A principal carta que o Hamas tinha para impedir que Israel avançasse rapidamente por Gaza, para impedir que Israel fizesse coisas que talvez quisesse fazer em outros cenários, eles não conseguiram fazer isso porque o Hamas mantinha os reféns, travava guerra psicológica e ameaçava matá-los. Agora que os reféns não estão mais em questão, acho que Israel, de certa forma, tem mais liberdade de ação. E temos que nos perguntar, especular se o presidente Trump e sua administração tiraram especificamente esses reféns da equação, porque foi isso que Israel e os Estados Unidos da América discutiram para permitir que Israel entrasse e desmilitarizasse ainda mais o Hamas. E eu realmente acho que você precisa olhar para o que está acontecendo dentro do Líbano quase diariamente como seu barômetro para o que Israel espera que aconteça dentro de Gaza, o que significa que Israel pode atacar a qualquer momento que veja uma violação do acordo de cessar-fogo, desde que eles, é claro, relatem essa violação, desde que a Força Internacional de Estabilização não consiga desmontar essa violação por conta própria, Israel então poderia entrar e simplesmente continuar a adotar essa estratégia de não cortar a grama. Israel já cortou o gramado em Gaza e está pronto para eliminar qualquer erva daninha que surgir. Acho que é isso que Israel espera que aconteça. Até agora vimos que Israel e Estados Unidos têm se mantido alinhados, mas a questão é, ao trazer atores como cataris, Egito, Jordânia, sauditas e potências europeias, eles vão concordar com isso? Então, novamente, precisamos ver quais serão os resultados reais disso, quais outros documentos podem surgir, quais são os planos para Gaza no futuro. E eu acho que outro componente realmente importante aqui é a questão de saber se os habitantes de Gaza vão poder sair da faixa de Gaza em segurança, caso queiram fazer isso. Porque vamos supor que todas essas potências venham a público e digam: nós vamos investir bilhões de dólares na reconstrução de Gaza. Bem, adivinha? Enquanto isso, os habitantes de Gaza não têm apartamentos, não há hospitais, não há escolas. Eles não têm infraestrutura lá. Muitos em Gaza diriam: vou viver na miséria por 5, 10 anos ou mais até tudo ser reconstruído? Não, enquanto isso, eu vou para outro lugar onde pelo menos eu possa conseguir um apartamento, onde pelo menos eu possa mandar meus filhos para a escola, onde pelo menos haja comida de verdade, não só comida de ajuda humanitária, mas onde eu possa realmente ir a uma loja e comprar o que eu quiser, seja carne fresca, peixe fresco, laticínios frescos, o que for. Sabe, eu só quero ter uma vida normal, arrumar um emprego. Tipo, não vai haver uma economia dentro de Gaza por anos. Então eu acho que para essas pessoas que querem ser livres, né, sabe, dessa região devastada pela guerra, vamos ver se elas realmente conseguem sair agora como resultado desse cessar-fogo e vamos ver se algum desses países que estão na fila vai estar disposto a receber os habitantes de Gaza. E houve até um relato, não sei se isso foi confirmado, mas vi uma reportagem de que Israel realmente pressionou, por exemplo, o primeiro-ministro da Turquia, Erdogan, para receber os habitantes de Gaza agora. Veremos se ele ou outros países farão isso. Vi algo parecido sobre pressionar o Egito. A conferência ocorre lá. Talvez isso seja um prelúdio, se quiser, para o Egito finalmente tomar uma atitude depois de todo esse tempo e receber os habitantes de Gaza. Vamos descobrir no programa da próxima semana. E Alex, finalmente nesta semana, isso provavelmente poderia ter sido manchete, talvez, se não houvesse tantas outras coisas acontecendo aqui em Israel. Base da Força Aérea do Catar será erguida em Idaho, Estados Unidos da América. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, anunciou na sexta-feira que os Estados Unidos da América permitirão que o Catar construa uma instalação da Força Aérea na base aérea de Mountain Home, em Idaho. Vamos conferir este vídeo. O local receberá F-15 do Catar e pilotos para aprimorar o treinamento conjunto, aumentando letalidade e interoperabilidade. É só mais um exemplo da nossa parceria e espero que saiba, Sua Excelência, que pode contar conosco. Então, o que está acontecendo? Idaho, Estados Unidos da América, Catar. Como tudo isso se encaixa? Nós vamos trazer para o nosso contexto, vamos juntar tudo isso. Bem, sabemos que a maior base aérea dos Estados Unidos da América no Oriente Médio já está hospedada no Catar.
Sabemos que o Catar agora presenteou o presidente Trump com um avião para ser o novo Air Force One dos Estados Unidos. E agora vemos que caças do Catar vão treinar ao lado de tropas dos Estados Unidos da América em uma instalação compartilhada da Força Aérea em Idaho. E o que estamos vendo aqui é, de repente, a elevação do Catar, sabe, de algo que Israel consideraria um dos maiores patrocinadores estatais do terrorismo no mundo e um país que tem minado os interesses ocidentais e dos Estados Unidos da América em universidades, na mídia e de outras formas nos Estados Unidos, agora sendo elevado a um dos parceiros militares estratégicos mais importantes dos Estados Unidos. E eu acho isso preocupante. Especificamente, a parte preocupante aqui é que isso está relacionado ao poder aéreo. E qual tem sido a vantagem tecnológica e qualitativa significativa de Israel no Oriente Médio? Tem sido sua força aérea dominante, certo? Sim, é verdade que a Arábia Saudita, o Egito e a Turquia têm aviões, mas eles não possuem as estratégias dominantes, os pilotos de caça e os sistemas de armas que o Estado de Israel tem. Agora, quem sabe quais sistemas de armas Israel possui? Bem, não digo que seja 100%, mas em grande parte os americanos sabem o motivo. Israel usa F-35, F-16 e F-15 americanos e frequentemente faz relatos sobre quais mudanças precisam ser feitas nos sistemas, nos diferentes ajustes tecnológicos que Israel está fazendo. Quando Israel atacou o Irã, improvisaram os F-35 para levar mais combustível e reduzir a necessidade de reabastecimento em voos longos. E agora você vai ter os cataris basicamente treinando ao lado de pilotos americanos que podem estar recebendo informações de Israel sobre o que eles estão fazendo e dando a eles as habilidades que podem precisar para travar batalhas aéreas com a Força Aérea Israelense. Acredito que Israel deve analisar isso com cuidado. Eu sei que o governo israelense está tentando minimizar o que eles veem agora como uma relação militar elevada entre o Catar e os Estados Unidos. Acho que isso realmente merece ser acompanhado de perto. Vamos fazer isso por você no Minuto Jerusalém. Obrigado! Alex Traiman, Chief Executive Officer da JNS, Josh Hastings, correspondente da JNS, e vamos torcer por uma boa semana. Só boas notícias pela frente enquanto continuamos a celebrar os últimos dias da temporada de festas. Este é um momento de alegria. É chamado de Zman Simchatenu, o período de maior alegria no calendário judaico. E eu acho que se virmos o retorno dos reféns esta semana, durante este feriado, haverá uma alegria imensa que acredito que vai trazer uma reviravolta espiritual enorme para a dor e o horror terríveis que sentimos há 2 anos no final deste feriado de Sukkot, com o ataque de 7 de outubro. Alex, torçamos por boas notícias e felicidade. Agradeço à equipe de produção. Yuri Sfretsky, Ryan Lifshitz, Zach Sickerman e Esther Eden. Acesse a JNS Televisão para conteúdos da JNS e confira o JNS.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico. Shag Sameach, boas festas. Até a próxima semana.